Cachorro Caramelo encontra idoso preso no porão. O que ele fez deixou todos em choque. Era uma manhã abafada na pequena cidade do interior. O sol mal havia nascido, mas o cheiro de café fresco e o som distante dos galos já anunciavam o início de mais um dia comum. Até que algo inusitado começou a chamar a atenção dos moradores. Um cachorro caramelo, conhecido por vagar pelas ruas em busca de carinho e restos de pão, latia sem parar diante de uma velha casa esquecida no fim da rua principal. O latido era insistente, quase aflito, diferente de qualquer outro. Em pouco tempo, vizinhos começaram a se aproximar, curiosos, cochichando entre si. E foi nesse instante que um acontecimento surpreendente mudou tudo. O cachorro havia encontrado um idoso preso no porão da própria casa. O que parecia um simples resgate se transformaria em uma história de esperança, afeto e superação que ninguém naquela cidade jamais esqueceria. Antes de continuar, aproveita e curte este vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te emocionar profundamente. O cachorro caramelo, teimoso e corajoso, não deixou o idoso sozinho nem por um segundo. Quando o homem foi resgatado, debilitado e confuso, o animal permaneceu ao seu lado, recusando-se a ir embora. A partir daquele dia, algo começou a mudar. O idoso, que há anos vivia isolado, passou a redescobrir pequenas alegrias esquecidas: o cheiro do pão quente, o som do rádio antigo, o riso das crianças na rua. Tudo isso por causa de um cachorro que insistia em ficar. Mas o destino não parou por aí. Quando a tranquilidade parecia retornar, uma notícia abalou a todos. A velha casa do idoso seria demolida para dar lugar a um novo centro comercial. Foi o início de uma batalha silenciosa. O cachorro, sempre atento, tornava-se o companheiro inseparável daquele homem que, pela primeira vez em muito tempo, decidiu lutar por algo. Com o passar das semanas, os dois se tornaram inseparáveis. O caramelo virou uma espécie de mascote da vizinhança, e as pessoas começaram a se envolver na causa do idoso. Aos poucos, a comunidade, antes indiferente, se viu mobilizada por um simples gesto de lealdade. Enquanto a cidade se transformava, o cachorro e o idoso se fortaleciam juntos. Entre chuvas, reencontros e segredos revelados, os dois provariam que a esperança pode surgir dos lugares mais improváveis. O amor, a amizade e a coragem de seguir em frente fariam dessa história um símbolo de união e recomeço. Então fica com a gente até o final, porque o que o cachorro caramelo fez depois vai deixar você sem palavras. Essa é a história de um encontro que transformou não só duas vidas, mas uma cidade inteira, uma história sobre recomeçar, acreditar e nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. A manhã nascia preguiçosa na pequena cidade de São Damião do Vale. O sol ainda tentava vencer a névoa que se arrastava pelas ruas de terra, e o cheiro de café fresco escapava pelas janelas abertas das casas simples. O silêncio só era quebrado pelo canto dos galos e pelo ranger das carroças passando em direção à feira. Mas, naquela manhã, um som diferente começou a ecoar pelo bairro, um latido insistente, ritmado, urgente. O responsável era um cachorro caramelo de pelo desgrenhado e olhar curioso, um daqueles cães que todo mundo conhece, mas ninguém sabe exatamente de quem é. Ele vivia vagando entre o mercadinho, a padaria e o coreto da praça, recebendo pedaços de pão e afagos de quem passava. Chamavam-no apenas de Caramelo. Naquela manhã, porém, Caramelo não estava em busca de comida nem de carinho. Farejava o ar, atento, com as orelhas em pé e o rabo rígido. Alguma coisa o incomodava. O cheiro úmido de mofo, misturado com algo metálico e antigo, vinha de uma casa no fim da rua, uma casa velha, de paredes descascadas e janelas sempre fechadas. Caramelo se aproximou, farejando cada fresta. Começou a latir. Primeiro baixo, depois mais alto, até que os vizinhos começaram a abrir as portas, curiosos. É o Caramelo de novo, comentou Dona Lourdes, ajeitando o avental. Esse bicho não para. Deve ter visto um gato. Mas o cachorro não parava. Batia as patas na porta de madeira e rosnava, puxando com os dentes o tapete da entrada. O som parecia vir de dentro da casa, um som abafado, um gemido, talvez. Seu instinto o guiava. Ele correu até os fundos, onde havia uma janela quebrada. Forçou o corpo magro entre os cacos e entrou. O interior da casa estava empoeirado e escuro. O chão rangia, e o ar era pesado. Caramelo andou devagar, o focinho colado ao chão, até chegar diante de uma porta trancada que levava ao porão. Do outro lado, ouviu-se um murmúrio fraco. Caramelo latiu outra vez,
com mais força. A resposta veio como um sussurro rouco, quase inaudível: tem alguém aí? O cachorro latiu de novo, batendo as patas na madeira. Lá dentro, um homem idoso tentava se mover, mas as pernas já não obedeciam. Ele havia ficado preso ali havia 2 dias, depois que uma parte do teto desabou durante uma tempestade. Os latidos ecoaram rua afora até que Dona Lourdes voltou, agora acompanhada de 2 vizinhos. Que foi, Caramelo? Perguntou ela, tentando enxergar pela janela. O cachorro correu até a porta e voltou para o fundo, como se pedisse que o seguissem. Relutantes, os vizinhos entraram. Quando abriram a porta do porão, um baque surdo encheu o ar. O idoso estava caído, respirando com dificuldade, mas vivo. O cachorro se aproximou devagar, cheirando-lhe o rosto, e depois deitou ao lado dele, colocando a cabeça sobre o peito do homem. A notícia correu rápido. Em menos de 1 hora, a rua estava cheia de curiosos. O socorro chegou, e o idoso foi levado ao posto de saúde. Diziam que se não fosse o cachorro, ele talvez nunca tivesse sido encontrado a tempo. Mas, mesmo após o resgate, Caramelo não foi embora. Seguiu a ambulância até o posto, deitou-se na calçada e esperou. Durante os dias seguintes, o cachorro virou o assunto da cidade. O repórter da rádio local apareceu, gravou entrevistas e contou a história do herói de 4 patas. Na padaria, o padeiro pendurou uma plaquinha com os dizeres: aqui o pão é por conta da casa para o nosso Caramelo. Enquanto isso, o idoso se recuperava. Chamava-se seu Joaquim, um homem que já passará dos 70. Viúvo, vivia sozinho desde que o último dos filhos se mudará para longe. Sua casa, antiga e silenciosa, guardava lembranças demais, fotos amareladas, móveis cheirando a naftalina, cartas que ele nunca teve coragem de jogar fora. Quando acordou no hospital, a primeira coisa que perguntou foi: e o cachorro? Caramelo, que dormia do lado de fora, parecia entender. Quando o idoso recebeu alta, o cachorro o acompanhou de volta até a casa, caminhando ao seu lado como um guarda-costas fiel. Nos primeiros dias, o idoso tentou mantê-lo do lado de fora. Aqui não é lugar de bicho, murmurava, embora deixasse sempre um prato de água e outro de comida na porta. Mas Caramelo era teimoso. Entrava, deitava no tapete da sala e olhava fixo para o velho, como se dissesse: agora é você quem precisa de mim. E, de alguma forma, ele estava certo. O tempo passou, e a rotina dos dois se ajustou. Todas as manhãs, seu Joaquim sentava-se na varanda com uma caneca de café, enquanto o cachorro dormia aos seus pés. O silêncio antes incômodo agora era leve. O idoso começou a conversar com o cão, como se falasse consigo mesmo. Você devia estar com seus amigos na rua, não aqui com um velho cansado, hein? Caramelo só abanava o rabo, satisfeito. Mas a paz não durou muito. Certa tarde, um homem de terno apareceu à porta, com uma prancheta na mão. Era um representante da construtora que havia comprado o terreno onde ficava a casa. Senhor Joaquim, precisamos que o senhor desocupe o imóvel até o próximo mês. A área vai ser demolida para o novo centro comercial. O idoso empalideceu. Olhou para o cachorro, depois para o homem. Não tinha para onde ir. Caramelo, percebendo a tensão, começou a rosnar. O homem deu um passo atrás, desconcertado. Cuide desse bicho, viu? Disse ele, antes de ir embora. Aquela noite foi silenciosa. Seu Joaquim ficou sentado à mesa, encarando as paredes, enquanto Caramelo deitava ao lado, inquieto. Pela primeira vez, o idoso sentiu medo de perder o único lugar que ainda o ligava ao passado, e, talvez, o único ser que agora o fazia sentir vivo. Lá fora, o vento assobiava entre as telhas quebradas, e o latido distante de outros cães ecoava na escuridão. Caramelo ergueu a cabeça, olhou para o velho e encostou o focinho em sua mão trêmula. E, naquele gesto silencioso, o idoso entendeu que não estava mais sozinho. Nos dias que se seguiram à visita do homem de terno, a casa de seu Joaquim mergulhou num silêncio ainda mais profundo. O idoso levantava cedo, mas já não tomava o café com a mesma calma. Andava de um lado para o outro, como se procurasse uma solução que não existia. O cachorro Caramelo o acompanhava em cada passo, atento a qualquer gesto, a qualquer mudança no tom de voz. A notícia de que o terreno seria demolido se espalhou rápido pela vizinhança. Alguns lamentaram, outros comentaram que já era hora daquela casa velha dar lugar a algo novo. Mas para seu Joaquim, aquilo era o fim do pouco que restava de sua história.
Cada tijolo, cada rachadura, cada cheiro da casa carregava memórias. Ele ainda lembrava do dia em que colocou o portão, há mais de 40 anos, quando sua esposa sorria na janela segurando uma xícara de café. Agora, só restava o eco da lembrança e o cachorro Caramelo deitado ao lado da cadeira. Caramelo parecia sentir o peso que caía sobre o velho. Dormia pouco e, vez ou outra, ia até a porta, observando a rua como se esperasse que alguém viesse ajudar. Quando via seu Joaquim cabisbaixo, tentava distraí-lo com pequenas travessuras, puxava o chinelo, levava a toalha de mesa para o quintal ou deitava bem no meio do caminho, forçando o homem a dar um passo mais lento, a olhar para ele. Era como se dissesse: não desiste. Uma manhã, o carteiro apareceu com uma carta. O envelope trazia o selo da prefeitura. As mãos de seu Joaquim tremiam ao abrir. O conteúdo era direto: confirmação da desapropriação e prazo final para a desocupação. 1 mês. Só isso. A vista do velho embaçou. Sentou-se no sofá, em silêncio. Caramelo, ao perceber que algo estava errado, subiu ao lado dele e colocou a cabeça em seu colo. O idoso começou a falar baixinho, como se o cachorro fosse capaz de entender cada palavra. Meu velho amigo, parece que o mundo esqueceu da gente. Do lado de fora, o som de passos interrompeu o momento. Era Dona Lourdes, a vizinha de sempre, com um pote de sopa nas mãos. Vim ver como o senhor está, seu Joaquim. O pessoal comentou sobre a carta. Ele forçou um sorriso, agradeceu, mas não conseguiu esconder o abatimento. Não sei o que fazer, Lourdes. Não tenho para onde ir. A mulher se aproximou e acariciou o cachorro. O senhor sabe que esse aqui é famoso na cidade, né? Todo mundo fala do Caramelo herói. Talvez essa história toda ainda traga coisa boa. As palavras dela ficaram ecoando na mente de Joaquim mesmo depois que ela foi embora. Caramelo parecia concordar, abanando o rabo enquanto observava o velho mexendo nas gavetas. De dentro de uma caixa de madeira, ele tirou um maço de cartas antigas, fotografias amareladas e uma medalhinha de Nossa Senhora. Foi aqui que tudo começou, murmurou ele, olhando para o cachorro. E é aqui que quero ficar. Os dias se transformaram em uma corrida silenciosa contra o tempo. Seu Joaquim começou a procurar ajuda na cidade. Visitou a igreja, falou com o padre, tentou conversar com o responsável da construtora, mas ninguém parecia disposto a ouvir um velho de voz cansada. A burocracia era fria e impessoal. Caramelo o acompanhava em todas as caminhadas, como se fosse seu guarda-costas fiel. Foi durante uma dessas idas ao centro que a primeira mudança inesperada aconteceu. Uma jovem jornalista local, chamada apenas de Clara, o abordou na praça. O senhor é o dono do cachorro Caramelo, não é? Aquele que salvou o senhor do porão? Seu Joaquim confirmou com um aceno tímido. Eu queria fazer uma matéria sobre vocês. A cidade inteira conhece a história, mas ninguém sabe o que aconteceu depois. O velho hesitou. Não era homem de entrevistas, mas algo na voz da moça o fez aceitar. Clara o acompanhou até em casa, registrou fotos e ouviu atentamente cada detalhe do resgate, das dificuldades e da ameaça de perder o lar. O cachorro, sempre por perto, parecia entender que algo importante estava acontecendo. Dias depois, a matéria foi ao ar na rádio e no jornal local. O título chamava atenção: O cachorro herói e o idoso que luta para salvar sua casa. Em poucas horas, a história se espalhou. Pessoas começaram a aparecer, oferecendo ajuda. Voluntários foram até a casa levar alimentos, roupas e até prometer auxílio jurídico. Mas, junto com a esperança, vieram os desafios. O representante da construtora voltou, irritado com a repercussão. O senhor está complicando as coisas, disse ele, sem esconder o desdém. Essa comoção não vai mudar nada. Seu Joaquim manteve a calma. Eu só quero o direito de ficar onde vivi minha vida toda. O homem olhou para o cachorro que rosnava baixo e sorriu com ironia. E o seu cãozinho herói não vai resolver isso. Quando ele foi embora, Caramelo correu até o portão e latiu alto, como se expulsasse o intruso. O tempo seguiu seu curso. As semanas corriam rápidas, o prazo para a desocupação se aproximava, e a luta de seu Joaquim começava a mobilizar a cidade. As pessoas passaram a se reunir na frente da casa, oferecendo apoio moral. Crianças levavam bilhetes escritos à mão: não deixem derrubar a casa do Caramelo. Certa manhã, uma reviravolta pequena, mas significativa, mudou o clima.
Um engenheiro da construtora apareceu com uma pasta e disse que o terreno tinha uma área de preservação histórica que ninguém havia notado. Isso poderia atrasar todo o processo. Foi a primeira brecha real que o idoso teve. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O padre anunciou na missa de domingo que era hora de lutar pelo patrimônio da cidade. Dona Lourdes começou uma campanha para salvar a casa. Clara, a jornalista, organizou um abaixo-assinado. E Caramelo, sem entender os detalhes, mas sentindo o entusiasmo de todos, desfilava pela rua com uma fitinha azul no pescoço, símbolo da campanha. Mesmo assim, o idoso ainda enfrentava seus próprios fantasmas. À noite, acordava assustado, imaginando máquinas destruindo o quintal onde plantava hortelã. Nessas horas, Caramelo subia na cama e encostava o corpo quente ao lado do velho, que só então conseguia dormir. Certa tarde, uma nova tempestade caiu sobre São Damião do Vale. A casa tremeu com um vento forte, e uma janela se soltou, batendo com violência. Seu Joaquim tentou prendê-la, mas escorregou. O cachorro latiu desesperado, correu para o portão e ficou ali, encharcado, até que vizinhos vieram ajudar. Quando entraram, o encontraram sentado no chão, ofegante, mas bem. Caramelo lambia suas mãos, inquieto. Esse cachorro é um anjo, seu Joaquim, disse Dona Lourdes, colocando uma manta sobre os ombros dele. Se não fosse ele. O idoso olhou para o animal e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com sinceridade. Os dias seguintes trouxeram mais esperança. A prefeitura, pressionada pela repercussão e pelos abaixo-assinados, anunciou que reavaliaria o projeto do centro comercial. Uma comissão seria enviada para estudar o caso. A casa poderia ser reconhecida como parte do patrimônio local. O velho chorou em silêncio. A emoção era tanta que ele nem conseguia falar. Apenas abraçou o cachorro, que abanava o rabo sem entender o motivo, mas feliz com o tom de voz sereno do dono. A partir dali, a cidade começou a se transformar. A presença do Caramelo tornou-se um símbolo de resistência e carinho. As crianças passaram a visitá-lo diariamente, levando brinquedos, biscoitos e tirando fotos. Seu Joaquim, antes solitário, agora recebia gente todos os dias. O homem que vivia nas sombras reencontrava a luz, e tudo começou com um latido numa manhã qualquer. O velho aprendeu, com o cachorro, que a vida sempre encontra um jeito de recomeçar, mesmo quando o tempo parece ter levado tudo. A cada amanhecer, quando o sol tocava o portão enferrujado, Caramelo se deitava na varanda, como se vigiasse o lar que havia jurado proteger. E, pela primeira vez em muitos anos, o som que dominava aquela casa já não era o silêncio, mas o som suave da esperança respirando dentro de um velho coração. O sol de outono começava a aquecer as manhãs frias de São Damião do Vale. O ar trazia o perfume das flores que voltavam a brotar nos jardins e o cheiro da terra molhada após as chuvas. Na varanda da casa velha, seu Joaquim observava o movimento da rua com uma xícara de café nas mãos e o cachorro Caramelo deitado aos seus pés. Era uma rotina que agora trazia conforto, quase um ritual silencioso de gratidão. Desde que a notícia sobre a possível demolição da casa ganhou destaque, a vida dos dois havia mudado completamente. Pessoas que o idoso nem conhecia começaram a aparecer oferecendo ajuda, trazendo comida, roupas e até materiais de construção. A jornalista Clara visitava a casa quase todos os dias, registrando cada detalhe da mobilização que crescia. O cachorro, sempre ao lado do idoso, tornará-se uma espécie de celebridade local. As crianças o chamavam de o guardião da rua, e os vizinhos diziam que aquele cão tinha alma de gente. Ele parecia entender tudo o que acontecia ao redor. Quando havia reuniões na varanda, deitava perto dos visitantes, atento, balançando o rabo quando ouvia vozes alegres e levantando as orelhas quando o tom ficava tenso. A esperança, no entanto, vinha acompanhada de incerteza. O prazo para a demolição ainda não estava oficialmente suspenso. A prefeitura havia prometido avaliar a situação, mas as respostas demoravam. Enquanto isso, seu Joaquim tentava se manter firme. Naquela manhã, Clara chegou com novidades. A comissão virá fazer a vistoria na próxima semana, contou ela, abrindo seu caderno. E parece que a casa tem mesmo valor histórico. Descobriram que ela foi uma das primeiras construídas quando a cidade ainda era uma vila. O idoso sorriu, emocionado. Eu sabia que essa casa ainda tinha algo de importante. Caramelo abanou o rabo, como se celebrasse também. A vizinhança começou a se preparar para receber a comissão. Dona Lourdes organizou uma limpeza coletiva,
as crianças recolheram folhas do quintal, e alguns jovens pintaram um muro com cal nova. A casa, antes esquecida, ganhava nova vida. O cheiro de tinta se misturava ao aroma do café que vinha da cozinha, e o barulho das vozes preenchia o ar de esperança. Mas no meio da alegria, o idoso sentia o corpo mais cansado. As noites mal dormidas e a ansiedade começaram a cobrar o preço. Caramelo percebia. Dormia ao lado da cama dele. Sempre que o velho tossia ou se mexia, o cão acordava e o observava, atento. Um dia, enquanto o idoso descansava na cadeira da varanda, um carro preto estacionou na frente da casa. Dele desceu o mesmo representante da construtora. Seu Joaquim sentiu o estômago apertar, mas manteve-se sentado. O homem se aproximou com passos firmes e uma expressão fria. Vim avisar que a construtora não pretende desistir, mesmo com a vistoria. Se o terreno for liberado, começaremos as obras imediatamente. O idoso permaneceu em silêncio. Caramelo levantou, o corpo tenso, os olhos fixos no visitante. O homem recuou um passo, incomodado. O senhor não devia colocar esperanças nessas pessoas, continuou ele. Elas vão se cansar logo. E quando isso acontecer, o senhor vai estar sozinho de novo. Sem responder, seu Joaquim virou o olhar para o cachorro e afagou sua cabeça. O gesto bastou para que o homem entendesse que a conversa havia terminado. Ele saiu irritado, batendo a porta do carro com força. Naquela noite, a cidade inteira ficou sabendo do ocorrido. A indignação cresceu. A jornalista Clara escreveu uma nova matéria, desta vez mais emotiva, destacando não apenas o valor histórico da casa, mas também o vínculo entre o idoso e o cachorro que a defendia. A história tocou as pessoas. Em poucos dias, começaram a chegar mensagens de outras cidades, de gente que se lembrava de casas parecidas, de famílias que também lutavam para preservar memórias. A prefeitura, pressionada pela repercussão, anunciou um evento público, uma caminhada em defesa da cultura local. No domingo seguinte, centenas de pessoas se reuniram na praça central. Balões coloridos, faixas com frases de apoio e até camisetas com a imagem de Caramelo circularam pelas ruas. Seu Joaquim, emocionado, foi convidado a subir no coreto. Aplausos ecoaram por toda a praça quando ele apareceu, apoiado em sua bengala, com o cachorro ao lado. Eu nunca pensei que um simples latido pudesse mudar tanta coisa, disse ele, com a voz embargada. Mas esse cachorro me ensinou que quando a gente não desiste, o mundo escuta. A multidão respondeu com aplausos. Caramelo abanava o rabo, confuso, mas feliz com a energia ao redor. Aquele evento marcou o início de uma nova fase. A cidade passou a olhar com mais carinho para o que antes considerava velho. Antigas fachadas foram restauradas, a praça ganhou bancos novos, e até a Feira Livre passou a usar o nome Feira do Caramelo. Porém, enquanto o reconhecimento crescia, o conflito com a construtora também se intensificava. Dias depois da caminhada, seu Joaquim recebeu uma notificação judicial exigindo sua saída imediata até a decisão final. A advogada voluntária que o ajudava tentou recorrer, mas o processo seria longo. O idoso se entristeceu. Passou dias em silêncio, quase não saía da cama. Caramelo, sem entender a tristeza do dono, tentava animá-lo. Levava pedaços de papel, empurrava a porta com o focinho, abanava o rabo, mas nada parecia funcionar. Foi então que uma nova personagem entrou na história. Uma senhora de cabelos brancos e olhar sereno, chamada Benedita, chegou à casa com uma pasta nas mãos. Seu Joaquim, eu sou professora aposentada e faço parte do grupo de história da cidade. Encontrei algo que pode ajudá-lo. Ela abriu a pasta e mostrou documentos antigos, plantas da casa e registros de que ali havia funcionado uma antiga escola comunitária antes de ser residência. Isso muda tudo, disse Clara, que também estava presente. Se for confirmado, a casa não pode ser demolida. Durante dias, Benedita e Clara trabalharam juntas, reunindo provas, buscando testemunhos antigos. Caramelo acompanhava as duas, andando de um lado para o outro, como se participasse da investigação. Quando a papelada finalmente foi entregue à prefeitura, todos aguardaram em silêncio pela resposta. Enquanto esperavam, a vida seguia. O outono avançava, e as folhas secas cobriam o quintal. O idoso passava horas sentado na varanda, observando o vento levar as folhas e pensando na passagem do tempo. Numa dessas tardes, uma garotinha chamada Tainá apareceu com uma sacolinha. Trouxe um presente pro Caramelo, disse ela,
mostrando um lenço vermelho. É para ele usar quando sair na rua, assim todo mundo sabe que ele é o herói da cidade. O cachorro aceitou o presente abanando o rabo. O idoso sorriu e amarrou o lenço no pescoço do animal. Pela primeira vez em semanas, sentiu esperança de novo. Poucos dias depois, a resposta chegou. A prefeitura reconheceu oficialmente o valor histórico da casa. O terreno seria preservado, e a construtora teria de alterar o projeto do centro comercial. A notícia se espalhou como um raio. Fogos estouraram na rua, vizinhos se abraçaram, e crianças correram até a casa para contar a novidade. Clara chegou ofegante, com lágrimas nos olhos. Conseguimos, seu Joaquim. A casa é patrimônio da cidade. O idoso ficou sem palavras. Sentou-se na cadeira da varanda e chorou em silêncio. Caramelo encostou o focinho em sua perna, como se compreendesse cada emoção que transbordava ali. A cidade comemorou por dias. A prefeitura anunciou que restauraria a casa e a transformaria em um pequeno museu sobre a história local. Seu Joaquim seria o responsável por recebê-los, e Caramelo, o mascote oficial. A tranquilidade parecia, enfim, retornar. Mas algo ainda inquietava o velho. A saúde já não era a mesma. Ele cansava rápido e precisava de ajuda para pequenas tarefas. Clara e Dona Lourdes começaram a visitá-lo diariamente. E Caramelo, sempre atento, nunca o deixava sozinho. Uma tarde, sentado à sombra da mangueira do quintal, o idoso observava o cachorro brincar com as crianças. O som das risadas misturava-se ao canto dos pássaros, e por um momento ele sentiu o tempo parar. Tudo o que havia perdido estava, de alguma forma, voltando: o calor humano, as vozes, a alegria. Pensou em como tudo começou com um simples latido, num dia qualquer. Um gesto de instinto, mas que despertou uma corrente de solidariedade, esperança e amor. Naquela noite, antes de dormir, passou a mão no pelo de Caramelo e disse em voz baixa: "Você me salvou mais de uma vez, meu amigo. Primeiro lá no porão. Depois, aqui dentro." O cachorro encostou a cabeça em seu peito e ficou ali, imóvel, respirando junto. O velho adormeceu com um sorriso no rosto, enquanto a lua iluminava a casa que, graças à coragem de um cachorro de rua, voltava a ser um lar. Os meses seguintes foram de movimento constante na rua de São Damião do Vale. Desde que a casa de seu Joaquim fora reconhecida como patrimônio histórico, operários, arquitetos e voluntários começaram a frequentar o local todos os dias. O som de martelos e pincéis se misturava às conversas animadas da vizinhança. O velho, sentado na varanda, observava tudo com os olhos marejados de emoção. Ao seu lado, como sempre, estava o cachorro Caramelo, agora famoso por toda a cidade. As paredes receberam nova pintura, as telhas foram trocadas, o jardim ganhou flores e uma placa com os dizeres: "Lar do Caramelo, símbolo de esperança de São Damião do Vale." A cada manhã, crianças passavam para dar bom dia ao cão, e muitas vezes deixavam pequenos presentes: ossinhos, brinquedos, pedaços de pão, lenços coloridos. Caramelo parecia se orgulhar da atenção, desfilando pelo quintal com o rabo empinado. Seu Joaquim, apesar da saúde frágil, acompanhava tudo de perto. Ajudava como podia, dando sugestões, contando histórias sobre os antigos moradores e relembrando o tempo em que a cidade ainda era apenas um vilarejo. Para ele, ver a casa renascer era como reviver sua própria juventude. Certa manhã, a jornalista Clara apareceu com uma câmera. A matéria sobre a restauração seria exibida em rede nacional. Ela pediu que o idoso contasse novamente como havia sido o resgate no porão. Ele falou pausadamente, olhando para o cachorro que o observava deitado na varanda. "Eu só me lembro de escutar aquele latido desesperado", contou ele. "Eu estava fraco, achava que não ia conseguir gritar mais. Foi o som dele que me fez acreditar que ainda tinha alguém lá fora." Caramelo levantou, aproximou-se devagar e colocou a cabeça no colo do velho. O gesto arrancou lágrimas até dos operários que trabalhavam ali perto. Com o passar das semanas, a casa ficou pronta. As paredes brancas refletiam a luz do sol, o portão foi pintado de azul e a varanda recebeu cadeiras novas, doadas por um grupo de voluntários. Um pequeno evento foi organizado para a inauguração oficial do local, que seria transformado em um centro comunitário de memória e convivência. No dia da reinauguração, a rua estava enfeitada com bandeirinhas coloridas. O cheiro de bolo de milho e café fresco dominava o ar. Músicos locais afinavam violões enquanto as crianças corriam em volta do cachorro Caramelo,
que exibia o mesmo lenço vermelho dado pela menina Tainá. Seu Joaquim chegou apoiado no braço de Clara, usando um chapéu antigo e um sorriso sereno. Quando o prefeito da cidade o chamou para o palco improvisado, todos se calaram. Ele respirou fundo antes de falar. Durante muito tempo eu achei que a vida tinha me esquecido. Eu morava nesta casa como quem vive dentro de uma lembrança. Mas um dia esse cachorro apareceu e me mostrou que ainda existia algo esperando por mim. A multidão aplaudiu. O velho continuou. O caramelo não me salvou só do porão. Ele me salvou da solidão, da falta de esperança. E por causa dele, todos nós estamos aqui hoje. Aplausos, risos e lágrimas se misturaram. O cachorro, confuso com a emoção humana, abanava o rabo, sem entender que aquele momento marcava para sempre sua história e a do idoso. Após o evento, a casa se tornou ponto de encontro da comunidade. Crianças faziam tarefas escolares na varanda, senhoras se reuniam para tomar café, e jovens artistas começaram a pintar murais inspirados na figura do cachorro caramelo. O lugar que antes era sinônimo de abandono se tornará o coração pulsante de São Damião do Vale. Mas, mesmo em meio à alegria, o tempo seguia seu curso. O corpo de seu Joaquim dava sinais de cansaço. As caminhadas ficaram mais curtas, o fôlego mais curto, as conversas mais lentas. Caramelo notava. Passava a maior parte do tempo ao lado dele, recusando-se a brincar com as crianças quando o velho não estava por perto. Certa tarde, o idoso sentiu tontura enquanto regava as plantas. Sentou-se rapidamente na cadeira e respirou fundo. Caramelo, que brincava no jardim, correu até ele, latindo. Dona Lourdes, que vinha trazendo um bolo, percebeu o que acontecia e correu para socorrê-lo. Está tudo bem, Joaquim? Ele assentiu com um sorriso cansado. Acho que foi só o sol. Mesmo assim, a vizinha insistiu para que ele fosse ao médico. Clara o levou até a cidade vizinha, onde o doutor confirmou o que todos temiam: o coração estava fraco. Era preciso repouso, menos esforço e mais acompanhamento. Ao voltar para casa, o idoso sentou-se na varanda, olhando para o cachorro. Parece que o corpo resolveu me lembrar que o tempo anda mais rápido do que eu, disse ele em voz baixa. Caramelo encostou o focinho em sua mão, e o velho sorriu. Nos dias seguintes, a rotina mudou. As pessoas passaram a visitá-lo com mais frequência, trazendo comida e companhia. As tardes tornaram-se momentos de partilha. O som das vozes preenchia o ar, e o cachorro, sempre deitado ao lado do velho, observava tudo em silêncio. Em uma dessas tardes, o padre local fez uma visita. Trouxe um terço e ficou conversando com o idoso por um bom tempo. Quando se levantou para ir embora, disse algo que ficou ecoando na cabeça de todos os presentes. Deus fala conosco de muitas maneiras. Às vezes, até através de um cachorro caramelo. Com o tempo, o estado de seu Joaquim estabilizou. Ele não melhorou completamente, mas também não piorou. Passou a aceitar com serenidade o ritmo mais lento da vida. O verão chegou, e com ele vieram as festas da cidade. Havia bandeirinhas nas ruas, música, risadas e o cheiro de milho assado. A prefeitura organizou um concurso de histórias locais, e Clara inscreveu o relato de seu Joaquim e Caramelo. No dia da premiação, a praça estava lotada. Quando anunciaram o resultado, o nome dos dois foi o primeiro a ser chamado. O idoso levantou-se devagar, segurando a coleira do cachorro. Subiu ao palco e recebeu o prêmio, uma pequena escultura de bronze representando um cão com um coração no peito. As pessoas aplaudiram de pé. Era mais do que uma homenagem. Era o reconhecimento de tudo o que aquela história havia representado para a cidade. Após o evento, o prefeito se aproximou. Seu Joaquim, queremos transformar a Casa do Senhor em um espaço permanente de visitação. E o caramelo será o mascote oficial da cidade. O velho riu, emocionado. Ele sempre foi. Só faltava o senhor perceber. As semanas seguintes foram marcadas por alegria e tranquilidade. O idoso passou a ser visitado por escolas e turistas curiosos para conhecer o cachorro-herói. As crianças adoravam tirar fotos com ele, e os visitantes sempre deixavam mensagens de carinho. O cachorro parecia entender sua importância. Andava com passos tranquilos, observando tudo com aquele olhar sereno que conquistava qualquer um. À noite, quando o movimento cessava, ele voltava para o lado de seu Joaquim, deitando-se no mesmo tapete da sala. Certa noite de verão, enquanto a lua brilhava alta no céu, o idoso observava o cachorro dormir.
O som distante das cigarras preenchia o ar quente. Você sabe, meu amigo, eu nunca pensei que teria tanto amor nessa fase da vida. Ele suspirou. A gente acha que o tempo acaba, mas você me mostrou que ele recomeça. Caramelo mexeu as orelhas, como se tivesse entendido. No dia seguinte, Clara apareceu com um envelope. Dentro dele havia uma carta da prefeitura comunicando oficialmente a criação do Centro de Memória Caramelo e Joaquim. O idoso chorou ao ler. Nunca imaginei que um cachorro de rua e um velho esquecido pudessem fazer tanto por uma cidade inteira. A jornalista sorriu. É que às vezes as histórias mais simples são as que mais tocam o coração das pessoas. Os meses seguintes consolidaram essa nova fase. O centro comunitário passou a oferecer oficinas de pintura, leitura e jardinagem. A casa virou ponto turístico e símbolo de união. A cidade floresceu em torno dela. Seu Joaquim, mesmo com a saúde frágil, continuava recebendo visitantes. Sempre contava a mesma frase quando lhe perguntavam como tudo começou: foi o caramelo que me encontrou. Eu só segui o caminho que ele mostrou. E assim os dias seguiam tranquilos, cheios de luz, cheios de vida. O cachorro, que um dia vagou sozinho pelas ruas, agora tinha um lar e uma missão. O idoso, que havia perdido quase tudo, encontrara de novo motivo para sorrir. O som dos risos, das vozes e dos passos ecoava pela casa que renascera. E todas as manhãs, quando o sol tocava o portão azul, lá estavam eles, o velho com sua caneca de café e o cachorro com seu lenço vermelho, observando a cidade que aprendeu, com eles, que o amor e a lealdade podem reconstruir até o que o tempo tentou apagar. O inverno chegou a São Damião do Vale, trazendo consigo ventos gelados e manhãs cobertas de névoa. As montanhas ao redor da cidade pareciam se esconder sob um manto cinzento, e o canto dos passarinhos, tão vibrante no verão, agora era raro e distante. A vida seguia mais lenta, e as ruas, antes cheias de crianças e vizinhos conversando, estavam quase vazias. Mas na casa do Caramelo, como os moradores haviam apelidado carinhosamente o lar de seu Joaquim, o calor nunca se apagava. A lareira antiga fora restaurada pelos voluntários, e o fogo crepitava todas as noites, iluminando as paredes brancas e aquecendo o ambiente. O cheiro de lenha queimada se misturava ao de café e bolo de fubá, e o som suave das risadas de visitantes e amigos enchia o ar. Caramelo deitava-se perto do fogo, esticando o corpo preguiçosamente, enquanto seu Joaquim, enrolado em um cobertor grosso, observava tudo com um olhar sereno. As visitas continuavam frequentes, mas agora vinham com mais cuidado. Todos sabiam que o idoso precisava de descanso. Clara, a jornalista, havia se tornado uma presença constante, ajudando a organizar os eventos do Centro de Memória. Dona Lourdes, como uma mãe vigilante, levava sopas, chás e palavras de conforto. E as crianças, mesmo com frio, apareciam de vez em quando para brincar com Caramelo, que nunca perdia o entusiasmo. O inverno também trouxe mudanças emocionais. As histórias contadas por seu Joaquim começaram a despertar nas pessoas uma vontade de preservar não apenas aquela casa, mas toda a memória da cidade. Jovens começaram a registrar depoimentos de antigos moradores. A escola criou um projeto sobre as tradições. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Locais, e a prefeitura incluiu o Centro de Memória no roteiro cultural oficial. Mas nem tudo era tranquilidade. O velho sentia o corpo mais cansado, os passos mais lentos, e as mãos tremiam com frequência. Às vezes, esquecia pequenos detalhes e passava longos minutos em silêncio, olhando o fogo. Nessas horas, Caramelo se aproximava e deitava a cabeça em seu colo, como quem diz que tudo ficaria bem. Certa noite, o idoso acordou assustado. Tinha sonhado com o dia em que ficará preso no porão, com o som da chuva e o latido distante do cachorro. Levantou-se devagar, caminhou até a janela e viu o animal dormindo tranquilamente perto da lareira. Um sentimento de gratidão o inundou. Você mudou a minha vida, meu amigo, sussurrou ele, quase sem voz. E eu só espero ter te dado metade do que você me deu. Nos dias seguintes, uma nova notícia movimentou a cidade. A equipe de uma emissora nacional de televisão viria fazer uma reportagem sobre o Centro de Memória Caramelo e Joaquim. O prefeito, orgulhoso, preparava uma recepção especial. O evento atrairia turistas e traria visibilidade à cidade, mas para seu Joaquim, o verdadeiro motivo de alegria era outro:
ver o nome de seu cachorro estampado como símbolo de amor e esperança. Quando os repórteres chegaram, ficaram encantados com a história. Gravaram imagens da casa, das crianças, do jardim florido e, claro, do famoso cachorro Caramelo, que agora parecia entender perfeitamente o papel que desempenhava. Caramelo caminhava entre os visitantes com passos elegantes, parando de vez em quando para receber carícias e posar para fotos. Durante a entrevista, o idoso falou com simplicidade. Eu sempre achei que estava no fim do caminho. Mas esse cachorro me mostrou que o fim pode ser o começo de outra coisa. Às vezes, a gente só precisa de um amigo para lembrar disso. A reportagem foi ao ar dias depois e causou grande comoção. Cartas, doações e visitas começaram a chegar de todo o país. Pessoas escreviam contando histórias parecidas, de recomeços inesperados e amizades improváveis. A cidade de São Damião do Vale se tornou um exemplo de solidariedade e amor pelos animais. Com o tempo, o Centro de Memória passou a abrigar também um pequeno abrigo para cães abandonados, criado em homenagem a Caramelo. A iniciativa partiu de Clara e das crianças do bairro, e o próprio idoso ajudou a escolher o nome, Abrigo Esperança. O projeto cresceu rápido, e logo dezenas de animais encontraram novos lares. Mas, apesar da alegria, a saúde de seu Joaquim seguia frágil. O médico visitava-o regularmente e recomendava repouso absoluto, mas o velho insistia em continuar participando das atividades. Enquanto eu puder andar, quero ver essa casa cheia de vida, dizia ele sorrindo. O inverno avançava, e o frio parecia mais rigoroso a cada dia. Certo amanhecer, a cidade acordou coberta por uma fina camada de geada. O chão brilhava como se estivesse salpicado de cristais, e o ar era cortante. Na varanda, seu Joaquim enrolou-se no cobertor e olhou o horizonte. Caramelo se aproximou e deitou aos seus pés, tentando aquecê-lo. Está bonito hoje, não está? Disse o velho, observando o vapor sair de sua boca. Parece que até o frio resolveu brilhar. O cachorro abanou o rabo, e os dois ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. Naquela mesma manhã, Clara apareceu com uma surpresa. Tenho uma notícia boa, disse ela, sorrindo. A prefeitura aprovou a criação de uma biblioteca dentro do Centro de Memória. Vão colocar o seu nome nela. O idoso ficou emocionado. Eu, com uma biblioteca? Eu que mal terminei o ginásio? O senhor ensinou mais do que muitos livros, seu Joaquim. Respondeu Clara. Ensinou o valor da paciência, da amizade e da fé. O velho respirou fundo e olhou para o cachorro. Foi ele quem ensinou tudo isso. Eu só aprendi observando. Os dias se tornaram mais curtos, e as noites, mais longas. O frio cortante fazia a cidade parecer adormecida, mas na casa de São Damião o calor humano resistia. Sempre havia gente passando, deixando mantas para os animais, levando flores para o jardim, contando histórias ao redor da lareira. Certa noite, um vento forte soprou pelas janelas. O fogo tremulou, lançando sombras nas paredes. O idoso estava sentado em sua poltrona, com Caramelo deitado ao lado. Clara lia um trecho de um livro em voz alta. Sabe o que é bonito nessa história? Perguntou ela depois de um tempo. É que o senhor e o Caramelo provaram que a vida pode ser boa em qualquer idade. O idoso sorriu com ternura. A gente só precisa de algo para cuidar e de alguém que cuide da gente. Do lado de fora, o vento uivava, mas dentro da casa o calor era suave e constante. Com o passar das semanas, o inverno começou a se despedir. As primeiras flores surgiram tímidas no quintal, anunciando a chegada da primavera. E com ela veio a segunda grande comemoração da cidade, o aniversário de 1 ano da fundação do Centro de Memória. A festa foi marcada para um domingo. Desde cedo, pessoas começaram a chegar, trazendo presentes e comidas típicas. A praça foi decorada com fotos que mostravam a transformação da casa e os momentos mais marcantes da jornada do idoso e do cachorro. O evento reuniu centenas de pessoas. Crianças correram pelo jardim, músicos tocaram canções regionais e o aroma de pamonha e café fresco se espalhou pelo ar. No centro da celebração, uma escultura de bronze foi inaugurada, um velho sentado em uma cadeira com um cachorro ao seu lado, olhando o horizonte. A placa dizia: "A amizade transforma", em homenagem a seu Joaquim e ao cachorro Caramelo, que ensinaram a cidade a recomeçar. O idoso se emocionou profundamente. Chorou em silêncio, abraçando o cachorro, enquanto a multidão aplaudia. Caramelo, feliz com o barulho e a alegria ao redor,
abanava o rabo e subia no colo dele, arrancando risos da plateia. Depois da cerimônia, a música continuou até o entardecer. Quando a noite caiu, as luzes foram acesas e o céu se encheu de estrelas. O velho olhou para cima e disse baixinho: "Eu nunca pensei que viveria para ver algo assim." Caramelo encostou a cabeça em sua perna. "Você me trouxe até aqui, meu amigo." Naquela noite, o vento era suave e o ar cheirava a flores. A casa que um dia fora símbolo de abandono agora era o coração da cidade. O velho e o cachorro, lado a lado, observavam o brilho das luzes refletido nas janelas e sentiam o calor da vida pulsando ao redor. O inverno havia passado. E com ele, o medo, a solidão e a dor deram lugar à paz e à gratidão. E assim, enquanto a lua iluminava o quintal, Caramelo fechou os olhos e dormiu tranquilo. Ao seu lado, seu Joaquim respirava devagar, sentindo o coração bater calmo, embalado pelo som da cidade que, graças a um latido, aprendeu a amar outra vez. A primavera chegou a São Damião do Vale trazendo uma explosão de cores e aromas. As flores começaram a se abrir no jardim do centro de memória, e o canto dos passarinhos voltava a encher o ar com alegria. A cidade vivia um tempo de celebração e tranquilidade. O frio do inverno tinha ido embora, e o calor suave do sol devolvia às pessoas o hábito de ficar sentadas nas calçadas conversando, tomando café e observando o movimento das ruas. Na casa de seu Joaquim, a rotina seguia tranquila. O velho passava as manhãs regando as plantas e observando as crianças que vinham brincar com Caramelo. O cachorro se tornará uma espécie de lenda viva. Todo visitante queria tirar uma foto com ele, e até uma página na internet fora criada por Clara para registrar as histórias e as visitas que o centro recebia. Mas, apesar de toda a alegria, algo diferente começou a crescer dentro do idoso. Ele sentia uma saudade antiga, uma vontade de rever pessoas do passado. Nas noites silenciosas, enquanto o vento balançava as cortinas, ele se pegava pensando nos filhos que moravam longe. Fazia anos que não os via. As conversas por telefone eram raras, e as cartas, ainda mais. A distância tinha crescido não só no espaço, mas também no tempo. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, ele comentou com Clara: "Sabe, às vezes eu me pergunto se eles ainda lembram do velho aqui." Clara, sentada ao lado, olhou para ele com ternura. "Eles lembram, sim. Às vezes a vida só empurra a gente para longe. Mas quando o coração chama, o caminho de volta aparece." Caramelo, deitado aos pés do idoso, levantou a cabeça e abanou o rabo, como se concordasse. Naquela mesma semana, Clara teve uma ideia. Decidiu procurar os filhos de seu Joaquim. Fez algumas ligações, enviou mensagens, e depois de alguns dias conseguiu contato com um deles. O homem, emocionado, confessou que não sabia que o pai ainda vivia na mesma cidade. Prometeu que viriam visitá-lo. Enquanto isso, o velho seguia sua rotina sem saber da surpresa que estava sendo preparada. As manhãs passavam lentas e serenas. Ele gostava de caminhar pelo quintal, falar com as flores e observar Caramelo correr entre as roseiras. O cachorro parecia sentir quando ele se cansava e voltava para acompanhá-la até a varanda, deitando-se ao seu lado como um guardião silencioso. Certo dia, ao final da tarde, uma garoa fina começou a cair. O cheiro da terra molhada invadiu o ar, e o velho, sentado em sua poltrona, olhava a chuva cair. Lembranças de juventude vieram à mente. Ele se lembrou da esposa, do primeiro filho, dos tempos em que a casa era cheia de risos e vozes. Sentiu um nó na garganta. "O tempo é mesmo um vento teimoso, Caramelo", disse ele, com voz baixa. "Leva tanta coisa da gente, mas deixa umas lembranças que nunca vão embora." O cachorro aproximou-se e encostou o focinho em seu joelho. O toque o fez sorrir. Naquela mesma noite, Clara chegou com um olhar misterioso. "Amanhã é um dia especial. Quero que o senhor descanse bem." Ela piscou, tentando esconder o segredo. O velho riu. "Especial por quê? É algum aniversário que eu esqueci?" "O senhor vai ver", respondeu ela, desviando o olhar. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar forte. A casa estava especialmente bonita. As flores pareciam mais vivas, e o cheiro de bolo e café se espalhava por todo o ambiente. Dona Lourdes, Clara e algumas crianças estavam agitadas, correndo de um lado para o outro. Seu Joaquim estranhou a movimentação. "Mas o que está acontecendo aqui?" Antes que alguém respondesse, o portão se abriu. 3 pessoas entraram, 2 homens e uma mulher.
Todos traziam nos olhos uma mistura de surpresa e emoção. O mais velho dos homens deu alguns passos à frente, hesitante. Pai! O velho ficou imóvel por alguns segundos. O coração pareceu parar. Os olhos marejaram. Meu filho! Sussurrou ele. Os dois se abraçaram longamente, e o tempo pareceu se desfazer como uma névoa. Os outros filhos se aproximaram, e todos ficaram ali, reunidos, enquanto Caramelo abanava o rabo em volta deles, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. As lágrimas se misturavam aos sorrisos. Clara, de longe, observava a cena e sentia o peito se encher de emoção. Durante o almoço que se seguiu, as histórias fluíram como um rio. Os filhos contaram sobre suas vidas, os netos que o velho ainda não conhecia, as dificuldades, as alegrias. E seu Joaquim falava sobre o cachorro, sobre a casa restaurada, sobre a cidade que havia renascido com eles. O reencontro durou o dia inteiro. À noite, quando o silêncio voltou, o idoso ficou sentado na varanda, observando o céu estrelado. Eu pensei que nunca mais fosse ver meus meninos, disse ele com voz embargada. Mas parece que Deus e esse cachorro andam de mãos dadas. Caramelo deitou-se ao seu lado, e os dois ficaram em silêncio. Nos dias seguintes, a presença dos filhos trouxe nova energia para casa. Eles ajudaram a consertar detalhes do jardim, reorganizaram os móveis e prometeram visitar o pai com frequência. Clara via a transformação com alegria. Mas, ao mesmo tempo, o idoso começou a refletir sobre o futuro. Queria garantir que tudo o que havia construído não se perdesse. Decidiu, então, deixar registrado em documento oficial que o Centro de Memória e o Abrigo de Animais continuariam funcionando mesmo depois que ele não pudesse mais cuidar deles. Clara o ajudou com a papelada, e a prefeitura se comprometeu a manter o local. O gesto gerou uma comoção na cidade. As pessoas viam em seu Joaquim e em Caramelo um exemplo de generosidade e amor. Mas havia um desafio novo pela frente. Uma forte chuva atingiu a região semanas depois, alagando parte da cidade e ameaçando o abrigo de cães. As ruas ficaram cobertas de lama, e os animais começaram a se assustar com os trovões. O velho, mesmo debilitado, insistiu em ir até o local para ajudar. Clara tentou impedi-lo, mas ele foi firme. Eles precisam de mim. Chegando lá, encontrou os voluntários em pânico, tentando proteger os cães da água que subia rápido. Sem hesitar, seu Joaquim pegou baldes e começou a ajudar, guiando os mais jovens com calma e experiência. Caramelo corria de um lado para o outro, latindo, como se também organizasse o resgate. Depois de horas de trabalho, conseguiram salvar todos os animais e levaram-nos para a casa principal até que a chuva cessasse. Quando tudo terminou, o velho sentou-se exausto, mas com um sorriso satisfeito. Está tudo bem agora, disse ele, olhando para o cachorro. Mais uma vez, juntos. O episódio uniu ainda mais a comunidade. Nos dias seguintes, vizinhos trouxeram doações, cobertores e ração. O abrigo foi reformado e ampliado. A história do resgate foi parar novamente nos jornais, reforçando a imagem de Caramelo como símbolo de esperança. Com o passar das semanas, o clima se acalmou. O sol voltou, e as ruas secaram. A casa voltou à sua rotina pacífica, mas dentro do coração do idoso algo havia mudado. Ele sentia que um ciclo se aproximava do fim. Não era tristeza, era paz. Certa tarde, ele chamou Clara e os filhos para a varanda. Quero agradecer a todos vocês. Não sei quanto tempo ainda vou ter, mas sei que vivi mais do que sonhei. O silêncio se fez. Clara segurou sua mão, e Caramelo encostou a cabeça em seu colo. A vida me deu uma segunda chance, continuou o velho. E ela veio de um cachorro de rua. Acho que é por isso que eu acredito que o amor sempre encontra um jeito de voltar. As palavras ficaram gravadas na memória de todos que estavam ali. Naquela noite, a cidade dormiu tranquila. O vento passava leve pelas árvores, e o som distante dos sinos da igreja ecoava pela colina. Dentro da casa, o fogo da lareira iluminava o rosto sereno de seu Joaquim, que acariciava o cachorro adormecido a seus pés. Aquele lar, antes silencioso e esquecido, agora vibrava com vida, amizade e lembranças. E enquanto o velho observava o fogo dançar, percebeu que o coração, quando recorda com amor, nunca envelhece. O tempo pode passar, as estações podem mudar, mas certas ligações são eternas. Como a de um homem e seu cachorro Caramelo, unidos não pelo acaso, mas pela força simples e poderosa do amor verdadeiro.
O sol nascia tímido por trás das montanhas quando os primeiros raios começaram a iluminar o telhado azul da casa de São Damião do Vale. O orvalho cobria as flores do jardim, e um cheiro fresco de terra molhada preenchia o ar. O galo do vizinho cantava distante, e o som se misturava aos passos leves de Caramelo circulando o quintal, farejando o vento, como se conferisse se tudo estava em ordem antes que o velho acordasse. Dentro da casa, seu Joaquim ainda dormia. O rosto tranquilo, coberto pela luz suave da manhã, refletia paz. Desde o reencontro com os filhos, parecia mais leve. As dores haviam diminuído, o riso voltará com naturalidade e o olhar, antes cansado, agora brilhava com serenidade. Caramelo entrou pela porta entreaberta e deitou-se ao lado da cama. Ficou ali, imóvel, ouvindo a respiração lenta do homem. O som ritmado, como o mar calmo, fazia o cachorro relaxar. Quando o velho abriu os olhos, viu o companheiro ali, e sorriu. "Bom dia, meu amigo", disse com a voz rouca. "Pronto para mais um dia de aventura?" O cachorro abanou o rabo, como se respondesse que sim. A manhã foi tranquila. Clara chegou cedo trazendo pães e jornal. Dona Lourdes veio logo depois, com um bolo ainda quente. As crianças do bairro passaram correndo pela rua, acenando. O centro de memória já fazia parte do cotidiano da cidade. Pessoas vinham de longe para conhecer o famoso cachorro Caramelo e o homem que transformará a solidão em esperança. Enquanto todos tomavam café, uma carta chegou. Era da Secretaria de Cultura Estadual, convidando seu Joaquim para participar de um evento em homenagem aos cidadãos que haviam contribuído com a preservação da memória popular. O nome dele e o de Caramelo estavam entre os homenageados. "Eu?", perguntou o velho, surpreso. "Eu só contei umas histórias e cuidei de um cachorro. E mudou a vida de uma cidade inteira", respondeu Clara sorrindo. "Isso não é pouca coisa." O evento seria em 2 semanas, e todos começaram a se preparar. A notícia se espalhou rápido, e os moradores organizaram uma pequena caravana para acompanhar o velho e o cachorro até a capital. A cidade nunca tinha vivido algo assim. Nos dias que antecederam a viagem, o movimento na casa aumentou. Voluntários arrumavam o jardim, pintavam a cerca e colocavam fitas coloridas na varanda. O prefeito mandou confeccionar uma coleira nova para Caramelo, feita de couro e bordada com seu nome. O idoso assistia a tudo com um sorriso calmo. "Eu nunca imaginei que uma vida simples pudesse render tanta festa." Clara respondeu sem tirar os olhos do trabalho. "Às vezes, é justamente a simplicidade que faz o mundo se lembrar do que realmente importa." Chegado o dia da viagem, a cidade inteira se reuniu na praça. O ônibus aguardava em frente à igreja, enfeitado com flores e faixas de parabéns. O sol brilhava alto, e o som dos sinos anunciava o início de algo importante. Seu Joaquim subiu devagar os degraus, ajudado por Clara. Caramelo, animado, seguiu atrás, com a nova coleira brilhando no pescoço. As pessoas batiam palmas, tiravam fotos e gritavam palavras de carinho. A viagem até a capital durou algumas horas. O idoso olhava pela janela, admirando as paisagens que passavam: morros verdes, riachos cintilantes, pequenas fazendas. O vento entrava pela fresta da janela, trazendo cheiro de mato e lembranças de juventude. Chegaram à cidade grande no início da tarde. Tudo era barulhento, rápido, cheio de gente apressada. Para o velho, era como entrar em outro mundo. Mas Caramelo parecia se adaptar rápido, caminhando com firmeza ao lado dele, atraindo olhares e sorrisos por onde passava. O evento foi realizado em um teatro antigo, de paredes douradas e luz suave. No palco, dezenas de pessoas foram homenageadas, mas o momento mais esperado foi a entrada de seu Joaquim e Caramelo. Quando os dois subiram as escadas, o público se levantou em aplausos. O idoso recebeu uma medalha e um diploma, enquanto o cachorro ganhava uma placa simbólica gravada com as palavras: "Exemplo de amor e fidelidade." Com a voz embargada, o velho fez um pequeno discurso. "Eu não sou um homem importante, nem fiz grandes feitos. Só aprendi que a vida, mesmo quando parece silenciosa, ainda pode surpreender a gente. Foi esse cachorro que me ensinou isso. Eu pensei que o mundo tinha se esquecido de mim, mas ele me encontrou. E, desde então, tudo o que fiz foi seguir o caminho que ele mostrou." O teatro inteiro aplaudiu de pé. Alguns choravam. Clara filmava, sorrindo com os olhos marejados. Depois do evento, repórteres se aproximaram. Queriam entrevistas, fotos, perguntas sobre a amizade dos dois.
Mas seu Joaquim estava cansado. Já falei o que precisava, disse com humildade. O resto Caramelo explica com o olhar. De volta à cidade, foram recebidos com festa. Fogos estouraram, a banda local tocou marchinhas, e as crianças soltavam balões coloridos. Era uma celebração não apenas pela homenagem, mas por tudo que eles representavam. Naquela noite, quando todos foram embora, o velho ficou sozinho na varanda, observando o céu. A lua estava cheia e prateada. Caramelo se deitou ao seu lado, e o silêncio foi confortável. Sabe, meu amigo, eu acho que o mundo é mais bonito quando a gente tem com quem dividir o amanhecer. O cachorro respondeu com leve latido e encostou a cabeça em seu joelho. Os dias seguintes foram de paz. A rotina voltou, mas algo no ar havia mudado. A cidade parecia mais viva, mais unida. Jovens começaram a se voluntariar no abrigo, e artistas locais passaram a expor obras inspiradas em Caramelo e seu Joaquim. Até um pequeno livro infantil começou a ser escrito, contando a história dos dois em linguagem simples e poética. Certa tarde, uma equipe de estudantes visitou o centro de memória para entrevistar o idoso. Perguntaram-lhe o que era, afinal, a felicidade. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Felicidade é quando o coração encontra sossego. E o sossego vem quando a gente faz as pazes com o tempo. As palavras foram anotadas e acabaram se tornando o lema do projeto estudantil. O outono começou a dar sinais de chegada. As folhas das árvores do quintal começaram a cair, tingindo o chão de amarelo e vermelho. O vento trazia um cheiro de mudança, e as manhãs voltaram a ficar mais frias. Numa dessas manhãs, o idoso acordou antes do sol. Sentou-se na cama e ficou ouvindo o silêncio. O som dos grilos havia desaparecido, e o ar estava pesado de umidade. Caminhou até a varanda com o cobertor nos ombros e olhou para o horizonte. Parece que o dia está preguiçoso hoje, Caramelo. O cachorro se aproximou, deitou-se a seus pés e observou o nascer do sol junto com ele. O velho sorriu. Quem diria, hein? Eu, um velho solitário, vendo o amanhecer mais bonito da minha vida. Aos poucos, a cidade acordava. O sino da igreja tocou, as janelas se abriram, e o cheiro de pão fresco começou a se espalhar. O idoso respirou fundo e sentiu o coração calmo, cheio de gratidão. Naquele dia, Clara chegou trazendo uma surpresa. Trazia uma moldura com uma foto dele e do cachorro no palco do teatro, com a legenda: "A esperança tem 4 patas." Ele olhou a imagem por um longo tempo. Eu nunca pensei que viraria fotografia de parede. O senhor virou história, seu Joaquim, respondeu Clara. E histórias assim não se apagam. O tempo passou. O outono se aprofundou, e as tardes ficaram douradas. O velho e o cachorro continuavam inseparáveis. Caminhavam devagar pelas ruas da cidade, cumprimentando quem passava. As crianças corriam para abraçar o cachorro, e os mais velhos sempre paravam para conversar. Um dia, um menino pequeno perguntou ao idoso: "Seu Joaquim, o senhor acha que o Caramelo entende o que o senhor fala?" O velho sorriu. "Acho que entende até o que eu não falo." E assim os dias seguiram tranquilos. A vida corria no ritmo certo, nem apressada, nem lenta demais. As folhas caíam no jardim, e o vento as levava com leveza, como se soubesse que nada realmente se perde, apenas muda de lugar. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Clara encontrou o velho sentado na varanda, acariciando o cachorro. "Está pensando em quê?" perguntou ela. "Em como o tempo é generoso quando a gente aprende a escutar o silêncio", respondeu ele. "Antes eu achava que o silêncio era solidão. Agora vejo o que é paz." Clara sorriu, sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio também. O cachorro fechou os olhos, e o vento soprou leve, espalhando o cheiro de flores pelo ar. O som do amanhecer voltaria no dia seguinte, e no outro, e no outro. E enquanto o sol continuasse nascendo sobre São Damião do Vale, o vínculo entre o velho e o cachorro seguiria vivo, ecoando no coração de todos que acreditavam que o amor verdadeiro nunca envelhece. O inverno chegou silencioso a São Damião do Vale, cobrindo as manhãs com névoa e frio. As folhas das árvores caíam lentamente, e o vento cortante fazia os telhados cantarem. Mesmo com o clima mais severo, o jardim da casa de seu Joaquim continuava sendo o ponto de encontro da vizinhança. As flores pareciam resistir ao frio, assim como o velho e seu fiel companheiro Caramelo. As primeiras horas do dia eram as mais tranquilas. O sol demorava a aparecer,
e o orvalho cobria as janelas com um véu prateado. Dentro da casa, o fogo da lareira mantinha o ambiente aquecido. Caramelo, enrolado num tapete ao lado da poltrona, dormia em paz, enquanto o idoso lia um livro antigo de capa gasta. Nos últimos meses, a vida de seu Joaquim havia mudado completamente. As visitas dos filhos se tornaram frequentes. Clara continuava presente, ajudando na administração do abrigo e do centro de memória, e a cidade inteira parecia encontrar uma nova energia nas histórias que surgiam daquele lar. Mas, apesar da felicidade que cercava o lugar, um novo desafio se aproximava. O inverno trouxe mais do que frio. Trouxe também a necessidade de adaptar o abrigo de animais, que sofria com as baixas temperaturas. As telhas antigas deixavam entrar vento e umidade, e muitos dos cães mais velhos começavam a adoecer. Clara reuniu os voluntários numa tarde gelada. Precisamos agir rápido, disse ela. O inverno ainda vai durar, e não podemos deixar os animais sofrerem. Seu Joaquim escutava, calado, sentado em sua cadeira. Os olhos fundos observavam o fogo da lareira. Depois de um tempo, levantou-se com esforço e falou: vamos fazer o que sempre fizemos. Passo a passo, com paciência e união. O frio é teimoso, mas o coração quente vence qualquer geada. A decisão foi tomada. Faria uma grande campanha para reformar o abrigo e arrecadar cobertores, mantas e alimentos. Clara cuidou das redes sociais. Os filhos do idoso contataram empresas e o prefeito prometeu apoio. A campanha começou tímida, mas logo cresceu. As pessoas enviavam doações, e a praça central se encheu de caixas, cobertores e rações. Crianças organizavam pequenas feiras de doces, e os idosos vendiam artesanato. Caramelo, sempre presente, era o símbolo da campanha. Uma manhã, enquanto o idoso observava o movimento pela janela, uma jovem repórter apareceu. Trazia uma câmera e um microfone. Vim contar essa história, disse ela com um sorriso. O país inteiro precisa saber o que está acontecendo aqui. Durante a entrevista, o velho falou com simplicidade. O frio passa, mas o amor fica. E quando a gente aprende a cuidar de quem não pode falar, o mundo se torna mais justo. A reportagem foi exibida em rede nacional. Em poucos dias, doações começaram a chegar de todo o país. Caminhões com materiais, cobertores e remédios paravam na entrada da cidade. O abrigo foi reformado em tempo recorde, e até novos espaços foram construídos. Clara mal conseguia acreditar. O senhor percebeu o que aconteceu, seu Joaquim? Perguntou, com lágrimas nos olhos. Sua história inspirou pessoas de lugares que o senhor nem conhece. O velho sorriu, olhando para Caramelo. Eu só fiz o que o coração mandou. Ele é que sabe o caminho melhor que a gente. A reforma foi concluída no início de julho, e a inauguração foi marcada por uma grande festa. As crianças soltaram balões coloridos, a banda da cidade tocou, e o cheiro de comida caseira se espalhou pelo ar. O velho, sentado numa cadeira de madeira, observava tudo com olhos marejados. No meio da comemoração, uma senhora se aproximou dele. Tinha um lenço azul no cabelo e um sorriso tímido. O senhor não se lembra de mim, não é? Perguntou ela. O idoso franziu a testa, tentando reconhecer o rosto. Me desculpe, minha memória anda preguiçosa. Eu era enfermeira na época em que o senhor ficou internado, anos atrás. Fui eu quem cuidou do senhor quando ainda estava muito doente. O velho ficou surpreso. Então foi a senhora quem me ajudou a voltar para casa? Fui eu, sim. E fico feliz de ver que o senhor encontrou tanto amor desde então. Os dois conversaram longamente. Aquela visita inesperada fez o idoso lembrar de um período difícil de sua vida, quando acreditava que já não tinha mais forças. Agora, sentado no meio da festa, ele percebia como o destino havia lhe dado uma nova chance. Durante os meses seguintes, o abrigo prosperou. Novos voluntários chegaram, e muitos cães foram adotados. Clara criou um pequeno projeto educativo para ensinar crianças sobre responsabilidade com os animais. Caramelo era o mascote oficial, e sempre participava das atividades. Mas, como sempre acontece na vida, nem tudo era fácil. O idoso começou a sentir os sinais da idade pesando com mais força. As caminhadas ficaram mais curtas, e o corpo cansava rápido. Clara insistia para que ele descansasse, mas ele continuava ajudando, ainda que de forma mais leve. Eu preciso estar aqui, dizia ele. Se fico longe, parece que o tempo anda mais devagar.
Certa noite, enquanto o vento soprava forte, ele acordou com o som de algo batendo na janela. Levantou-se devagar e viu uma tempestade se formando. As árvores balançavam com força, e trovões ecoavam distantes. O cachorro veio correndo, assustado. Está tudo bem, meu amigo. Só é o céu falando alto. Mas a chuva aumentou, e um raio caiu próximo à casa, fazendo o velho se assustar. Parte do muro do abrigo foi atingida, derrubando uma das cercas. Mesmo com o perigo, ele saiu com uma capa de chuva e foi verificar. A ventania era forte, e a lama cobria o chão. Caramelo o acompanhava, firme. Chegando ao local, viram que alguns cães estavam com medo e tentavam escapar. Com calma, o idoso abriu o portão e chamou os animais, conduzindo-os de volta para a área coberta. A tempestade durou toda a madrugada. Quando o dia clareou, o abrigo estava encharcado, mas todos estavam bem. Clara chegou logo cedo e ficou assustada ao vê-lo molhado e exausto. O senhor podia ter se machucado. E deixar eles sozinhos? Respondeu ele, com um sorriso cansado. Eu prometi que cuidaria deles até o fim. Naquela manhã, o sol voltou a brilhar. O ar fresco trouxe um cheiro de terra renovada, e o velho sentou-se na varanda, sentindo o calor suave no rosto. Caramelo deitou-se ao seu lado, e o som dos passarinhos enchia o ar. Nos dias seguintes, os moradores ajudaram a reconstruir o muro. A união da cidade ficou ainda mais forte. O evento da tempestade serviu como lembrete de que o amor e o cuidado podiam resistir a qualquer temporal. Pouco tempo depois, uma nova ideia surgiu. Clara propôs a criação de um pequeno festival anual para arrecadar fundos para o abrigo e celebrar a amizade entre pessoas e animais. Seu Joaquim achou a ideia linda e sugeriu o nome: Festival do Coração Dourado. O primeiro festival aconteceu no fim do inverno. A praça foi decorada com flores, barracas e luzes. As pessoas trouxeram seus animais, e o clima era de pura alegria. O velho, sentado no centro da praça, observava o movimento, cercado de crianças, voluntários e amigos. Caramelo caminhava entre as pessoas, abanando o rabo e recebendo o carinho de todos. Era o símbolo vivo de tudo o que a cidade havia conquistado. Ao final do dia, o prefeito subiu ao palco e chamou seu Joaquim para falar algumas palavras. Eu não sou de discursos, começou o velho, mas quero dizer uma coisa. O amor que a gente dá nunca se perde. Ele volta, de um jeito ou de outro. Hoje, eu vejo esse amor em cada rosto, em cada abraço, em cada latido. E se um cachorro de rua pôde mudar tanta coisa, é porque ainda há esperança neste mundo. A plateia aplaudiu emocionada. As luzes da praça refletiam nos olhos marejados de muitos. Clara, de longe, observava com orgulho. Quando a noite caiu, o velho e o cachorro voltaram para casa caminhando devagar. O vento estava frio, mas o coração deles ardia quente. Acho que fizemos um bom trabalho, não é, Caramelo? Disse ele, olhando para o céu. O cachorro latiu baixo, como se concordasse. O inverno terminava, e as primeiras flores da primavera já despontavam discretas nas laterais da estrada. A esperança, mais uma vez, florescia em São Damião do Vale, lembrando a todos que o amor verdadeiro não se apaga com o tempo. Ele apenas muda de forma e continua iluminando o caminho de quem sabe enxergar beleza até nas coisas simples da vida. A primavera chegou trazendo consigo o perfume das flores e o calor suave que derretia o frio do inverno. As manhãs eram claras, com raios de sol atravessando as janelas da casa de seu Joaquim, iluminando cada detalhe. Caramelo despertava cedo, abanando o rabo e correndo pela cozinha em busca de seu café da manhã. O velho, já acostumado à rotina do cachorro, sorria ao vê-lo tão cheio de energia. A cidade inteira parecia despertar com a mesma intensidade. A praça central estava coberta de flores recém-plantadas, e o barulho das obras para ampliar o abrigo de animais soava como música de fundo. Clara organizava os voluntários, coordenando a limpeza, a alimentação e o cuidado com os cães. Os habitantes de São Damião do Vale sentiam um orgulho silencioso de fazer parte daquele projeto que já se tornará um símbolo de união. O velho caminhava pelo abrigo com passos cuidadosos, observando os cães brincando e interagindo com as crianças que chegavam para as atividades educativas. Caramelo corria de um lado para o outro, protegendo os menores e ajudando os mais tímidos a se aproximarem do grupo. O cachorro demonstrava uma paciência impressionante, sempre atento aos sinais de cada animal. Clara reuniu o velho e os voluntários em um canto do abrigo para discutir os próximos passos.
Precisamos pensar em atividades que envolvam a comunidade de forma mais ativa, disse ela. Talvez oficinas de cuidado animal, palestras, visitas de escolas. Seu Joaquim assentiu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Isso vai aproximar ainda mais as pessoas e ensinar valores que não se aprendem em livros. O amor pelo outro, a empatia e a paciência. Nos dias seguintes, a cidade se movimentou de forma intensa. As crianças da escola municipal começaram a visitar o abrigo regularmente, cada uma com pequenas tarefas e aprendizados. Elas alimentavam, limpavam e interagiam com os cães, sempre supervisionadas por voluntários. Caramelo, como se fosse um professor, observava atentamente, aproximando-se das crianças que pareciam inseguras. Em uma tarde particularmente quente, enquanto Clara organizava uma oficina de cuidados básicos, Caramelo percebeu algo estranho. Um dos cães recém-chegados estava tentando escapar do abrigo repetidamente, farejando o ar com ansiedade. O cachorro marrom aproximou-se devagar, aproximando seu corpo do animal assustado, transmitindo segurança. Aos poucos, o cão menor começou a se acalmar, seguindo Caramelo até o grupo. Clara observou a cena com admiração. Ele tem um talento natural para perceber medo, disse, sussurrando para seu Joaquim. É incrível como ele consegue acalmar os outros. O velho sorriu, acariciando a cabeça de Caramelo. É como se ele entendesse que todos têm um lugar no mundo, e que só precisam de alguém que acredite neles. Poucos dias depois, surgiu uma oportunidade inesperada. Um produtor de televisão local entrou em contato com Clara. Ele queria criar uma série documental sobre a história do abrigo e do cachorro Caramelo, destacando a transformação da cidade. Clara ficou animada, mas preocupada com a logística. Precisamos preparar os animais, as crianças, os voluntários, disse ela. E o senhor, claro. A câmera não perdoa distrações. O velho riu. Estou pronto. Mas a estrela será ele, disse, apontando para Caramelo. Todo mundo precisa conhecer esse herói de 4 patas. Durante as filmagens, Caramelo se tornou ainda mais popular. Ele interagia com todos, guiava os cães mais tímidos, ajudava nas atividades e parecia entender cada comando sem precisar que fosse dito em voz alta. A equipe de filmagem ficou impressionada com a inteligência e a empatia do cachorro. Enquanto isso, um desafio inesperado surgiu. Um grupo de animais recém-chegados estava doente. Apesar de não se tratar de algo grave, exigia cuidados diários e atenção constante. Clara, o velho e os voluntários trabalharam sem descanso. Caramelo esteve presente em cada passo, sentado próximo aos cães doentes, transmitindo segurança e calor. O esforço trouxe uma grande reviravolta. Durante uma das noites, quando todos já estavam exaustos, o cachorro marrom detectou que um dos filhotes estava respirando de forma irregular. Ele latiu e correu até o velho, que imediatamente percebeu a gravidade da situação. O filhote foi cuidado rapidamente, evitando complicações. Esse episódio consolidou Caramelo como um verdadeiro salvador dentro do abrigo. Enquanto a série documental começava a ganhar atenção, a cidade de São Damião do Vale sentiu os efeitos de forma positiva. As doações aumentaram, novos voluntários apareceram e a população começou a se engajar em ações sociais relacionadas aos animais e ao bem-estar comunitário. A história do cachorro Caramelo e do idoso tornou-se uma referência para cidades vizinhas. Apesar de todas as conquistas, o velho ainda enfrentava seu conflito interno. Ele se preocupava constantemente com o futuro do abrigo e com o bem-estar de Caramelo. A sensação de que o tempo estava passando e que, em algum momento, ele precisaria se afastar, era um peso silencioso. Clara percebeu essa preocupação e, numa conversa delicada, tentou confortá-lo. O Senhor já construiu algo que vai durar muito além de nós, disse ela. O abrigo, a cidade, os laços que formamos, tudo isso vai continuar. Caramelo vai sempre nos guiar. O velho assentiu, emocionado. Eu sei, mas às vezes o coração teima em sentir medo. Medo de que um dia tudo acabe. Caramelo, como se compreendesse a conversa, deitou-se aos pés do idoso, olhando com olhos atentos e confiantes. Com o passar das semanas, pequenas vitórias foram conquistadas. Os filhotes recuperaram-se totalmente. Os cães mais velhos foram acolhidos com carinho e a série documental começou a ser exibida em canais regionais. As reações foram imediatas. Mensagens de carinho, doações e visitas começaram a chegar de todos os lados. Durante uma tarde de verão,
uma reviravolta significativa ocorreu. Uma professora da cidade vizinha trouxe um grupo de crianças com necessidades especiais para visitar o abrigo. A interação foi mágica. Caramelo guiou as crianças pelos corredores, ensinou-as a cuidar dos cães e a respeitar os animais. A alegria das crianças contagiou todos. O velho ficou emocionado, percebendo que seu sonho de ensinar valores através do amor e do cuidado estava se tornando realidade. Outra surpresa aconteceu quando Clara recebeu uma carta de um centro de educação ambiental. Eles queriam integrar o abrigo em um programa de preservação da fauna local, trazendo especialistas para aulas práticas. Essa parceria trouxe novos recursos e conhecimentos para todos, e reforçou a importância do abrigo como um espaço educativo. Ao mesmo tempo, desafios pessoais apareceram. O idoso começou a sentir dores mais intensas nas pernas e costas, limitando suas caminhadas pelo abrigo. Ele se esforçava para não demonstrar fraqueza, mas Caramelo percebia cada gesto e estava sempre ao seu lado, oferecendo companhia e conforto. Clara sugeriu uma adaptação nos horários e atividades, garantindo que ele pudesse continuar participando sem se prejudicar. O festival anual, que agora se tornará tradição, foi novamente planejado. A novidade era a inclusão de uma feira de adoção e oficinas abertas para toda a comunidade. A organização exigiu semanas de preparação, mas o resultado foi impressionante. O local ficou repleto de famílias, crianças e animais. Caramelo, naturalmente, tornou-se a estrela do evento, guiando atividades e ajudando os cães mais tímidos a interagirem com as pessoas. A cidade inteira parecia irradiar felicidade. O amor que começou pequeno, entre um cachorro de rua e um idoso, espalhou-se como uma chama que iluminava todos ao redor. Cada gesto, cada cuidado, cada conquista tinha um custo. Noites mal dormidas, esforço físico e emocional, preocupações constantes. Mas o sentimento de dever cumprido compensava cada sacrifício. Uma noite, enquanto a cidade dormia, o velho e Caramelo caminharam pelo jardim iluminado pela lua. O ar fresco trazia o cheiro das flores recém-plantadas e a sensação de que tudo estava no lugar certo. O idoso parou, olhando para o cachorro. Nós conseguimos, Caramelo. Olha só o que construímos juntos. O cachorro abanou o rabo, saltou sobre ele e apoiou a cabeça em seu colo. Era um momento de silêncio e cumplicidade que os dois compartilhavam, onde palavras não eram necessárias. A primavera trouxe renovação, crescimento e a certeza de que o amor, a dedicação e a coragem podem transformar vidas. Caramelo e o idoso não apenas salvaram cães e tocaram corações humanos, mas mostraram que a união e o cuidado verdadeiro são capazes de criar um legado que permanece para sempre. O verão chegou a São Damião do Vale com calor intenso e céu limpo. O abrigo de animais estava mais vibrante do que nunca. Caramelo corria pelos corredores e quintais, sentindo o vento bater em seu pelo caramelo e observando a alegria que sua presença provocava nas pessoas. Cada latido era respondido com sorrisos, cada passo deixava um rastro de esperança. Seu Joaquim caminhava devagar, apoiando-se em uma bengala que não diminuía sua energia, mas tornava a trajetória mais cuidadosa. A sensação de missão cumprida permeava o ambiente, mas ainda havia uma última etapa a ser concretizada: consolidar o legado que juntos haviam construído. Clara estava ocupada organizando a grande celebração do abrigo, marcada para receber famílias, visitantes de cidades vizinhas e representantes de ONGs de proteção animal. Ela queria que fosse um evento memorável, onde todos pudessem reconhecer a força do amor, da dedicação e da comunidade. Caramelo parecia entender a importância da ocasião. Suas orelhas se erguiam e seus olhos brilhavam quando ele percorria os preparativos, antecipando cada detalhe. Enquanto isso, o idoso refletia sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Desde aquele dia em que Caramelo o encontrou no porão, até o momento atual, sua vida havia se transformado completamente. Ele passou de alguém isolado e com medo do mundo para uma figura central em um projeto que unia crianças, adultos e animais. Mas ainda sentia um conflito interno, a preocupação com o futuro do abrigo sem sua presença constante. Caramelo percebeu cada gesto de apreensão e se manteve próximo, oferecendo seu conforto silencioso. Em vários momentos, parecia que o cachorro entendia os pensamentos do idoso, aproximando-se nos momentos de dúvida, abanando o rabo, encostando a cabeça de forma reconfortante. O evento começou com a chegada das primeiras famílias. Crianças corriam de um lado para o outro, interagindo com os cães, aprendendo a alimentá-los e escová-los. O cheiro de terra molhada após uma rega recente, misturado ao perfume das flores plantadas ao longo do abrigo,
criava uma sensação de acolhimento e harmonia. Uma pequena reviravolta ocorreu quando um dos cães mais ariscos conseguiu escapar do cercado principal e correu em direção à entrada do abrigo. O tumulto inicial deixou todos tensos, mas Caramelo reagiu imediatamente. Ele correu na frente do cão, usando sua presença e firmeza para guiá-lo de volta sem estresse. As crianças e adultos que presenciaram a cena aplaudiram o cachorro, percebendo mais uma vez sua incrível capacidade de liderança e empatia. Durante o evento, uma parceria inesperada se concretizou. Um grupo de artistas locais ofereceu-se para fazer uma exposição com quadros e esculturas inspirados nos cães do abrigo, destacando Caramelo como símbolo de coragem e dedicação. Essa colaboração trouxe a atenção da mídia regional e reforçou a importância cultural do projeto. A cidade inteira se sentiu representada e valorizada, reforçando a conexão entre arte, comunidade e cuidado com os animais. Enquanto isso, Clara percebeu que ainda havia obstáculos a superar. A infraestrutura do abrigo precisava de melhorias, especialmente nos espaços destinados a cães idosos e filhotes recém-chegados. Recursos financeiros eram limitados, e convencer novos patrocinadores exigia paciência e diplomacia. Ela e o idoso trabalharam lado a lado, planejando estratégias, fazendo contatos e mostrando resultados palpáveis do impacto do abrigo na comunidade. Caramelo continuava a ser o elo entre todos. Ele ajudava os cães a se socializarem, guiava as crianças nas atividades educativas e proporcionava conforto aos adultos que, como o idoso, ainda carregavam medos e inseguranças. Cada vitória conquistada no dia a dia exigia esforço, mas também reforçava o laço de confiança que havia sido construído entre humanos e animais. Uma subtrama emocionante se desenrolou quando um grupo de crianças da escola municipal preparou uma apresentação musical para o evento. Eles compuseram canções sobre amizade, coragem e cuidado com os animais, dedicando-as a Caramelo e ao idoso. Quando a apresentação começou, todos se emocionaram. Caramelo sentou-se ao lado do idoso, que sorria com lágrimas nos olhos, sentindo a gratidão e o amor da cidade refletidos naquela performance. Durante a tarde, mais uma grande reviravolta aconteceu. Um dos voluntários encontrou um cão perdido nas redondezas da cidade, aparentando cansaço e fome. Caramelo liderou a equipe de acolhimento, mostrando uma habilidade impressionante para guiar o animal até o abrigo sem assustá-lo. Esse episódio reforçou a ideia de que cada gesto de atenção e cuidado gerava um impacto significativo, mostrando a todos que o abrigo não era apenas um espaço físico, mas um centro de transformação social. O idoso finalmente compartilhou seu maior medo com Clara. Ele sabia que não poderia permanecer indefinidamente na rotina intensa do abrigo. O conflito interno de sentir que seu tempo de contribuição estava se esgotando pressionava-o, mas ao mesmo tempo, o amor que sentia por Caramelo e pelo projeto o impelia a continuar. Clara segurou sua mão, transmitindo confiança. O Senhor construiu raízes profundas, disse ela. A cidade, os voluntários, eu mesma, todos nós estaremos aqui para continuar o que começamos. E Caramelo vai garantir que nada se perca. As palavras foram um alívio para o idoso. Ele percebeu que havia feito mais do que poderia imaginar. Caramelo, como sempre, parecia compreender a intensidade do momento, encostando a cabeça no colo do velho, transmitindo coragem e tranquilidade. Quando o pôr do sol tingiu o céu com tons de laranja e rosa, o evento chegava ao auge. Crianças brincavam, voluntários distribuíam petiscos para cães e pessoas conversavam sobre experiências de vida, aprendizado e solidariedade. Caramelo percorreu cada espaço, cumprimentando todos com seu jeito único, sempre atento às necessidades de cada ser vivo ali presente. A última reviravolta da história se deu quando uma família decidiu adotar 3 cães que estavam no abrigo há meses. A emoção tomou conta de todos. Caramelo ficou próximo, como se estivesse abençoando a decisão. O idoso sentiu um orgulho profundo, percebendo que sua missão não era apenas salvar animais, mas criar laços que transformassem vidas. O encerramento do evento foi marcado por uma homenagem simbólica a Caramelo. Uma placa foi inaugurada no jardim central do abrigo, com a inscrição Caramelo, guardião da esperança e do amor. Todos os presentes aplaudiram, emocionados. Caramelo latiu alegremente, abanando o rabo e pulando ao lado do idoso, que sorriu com lágrimas nos olhos, sentindo a magnitude do que haviam construído juntos. Nos dias que se seguiram, a vida no abrigo continuou com rotina, trabalho e alegria. O idoso aceitou que sua participação física poderia diminuir com o tempo, mas seu espírito e ensinamentos permaneceriam. Clara assumiu funções de liderança com confiança,
sempre contando com Caramelo como elo entre todos. O cachorro Caramelo consolidou-se como símbolo de empatia, coragem e lealdade. Ele mostrou a todos que, mesmo vindo de um passado de abandono, o amor, a persistência e a dedicação são capazes de transformar vidas, aproximando pessoas, fortalecendo comunidades e criando um legado que ultrapassa gerações. Em uma noite tranquila, quando o abrigo estava silencioso e a lua iluminava os canis, Caramelo deitou-se ao lado do idoso. Ambos olharam para o céu estrelado, sentindo que tudo havia valido a pena. Cada desafio, cada obstáculo superado, cada pequeno gesto de carinho tinha construído uma história de amor, coragem e esperança. A história de Caramelo e do idoso não era apenas sobre um cachorro que encontrou um homem preso, mas sobre a força do cuidado, da empatia e do trabalho em conjunto. Juntos, eles transformaram vidas, inspiraram a comunidade e criaram um lugar onde cada ser, humano ou animal, podia sentir-se seguro e amado. E assim, a cidade de São Damião do Vale continuou a crescer com alegria e solidariedade, mantendo vivo o legado de Caramelo, o cachorro Caramelo que encontrou um idoso e transformou para sempre a vida de todos ao seu redor. O amor verdadeiro, a dedicação constante e a coragem para enfrentar desafios haviam construído uma história feliz e emocionante, mostrando que o impossível pode se tornar realidade quando se acredita no poder da empatia e da amizade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente quase, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!